Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Nilma e hoje eu vim trazer um assunto para vocês a respeito do TEA, transtorno do espectro autista. Antes de começar o conteúdo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like, né? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e ajudar o canal a crescer e chegar para mais pessoas esse vídeo. Indo direto ao assunto, o transtorno do espectro autista, ele tem algumas características que o indivíduo com esse transtorno, ele sempre tem aquele padrão. Vamos supor, uma criança, né, quando ela está em sala de aula, que o professor chama por ela e ela não responde, ela parece que ela está longe, parece que ela está distante, ou que ela não ouve, ou que ela não tem audição, né, no caso, que ela tem algum problema de audição. Tem que ser observado se essa criança realmente tem, né, algum problema auditivo. Isso tem que ser investigado junto à família, ou se essa criança ela pode ter algum desses sintomas, né, que é uma dessas características. É um problema neurológico e ele está ligado também, né, alguns estudos mostraram que esse transtorno está ligado também a alguma medicação que a mãe possa ter tomado na gestação e aí ter desencadeado esse transtorno. E aí a criança, quando o professor, né, ou os pais chamam a criança ou ela não responde, ou se ela chega, né, você chega perto da criança, ela não consegue manter o contato visual, ou ela tira os olhos, né, a visão do seu olhar, ou ela olha, mas ela disfarça, ou então tem crianças que nem conseguem. No caso, quando eu falo crianças, também está relacionado a adultos, porque tem adultos que não foram diagnosticados ainda com esse transtorno, né? É uma coisa que não é recente, mas agora que está sendo, né, estudado, agora não, há algum tempo que está sendo estudado mais a profundo. E então, esse transtorno, ele tem a características, uma dessas características que ela é bem forte, bem marcante, é a pessoa que ela é antissocial, né? Não é uma característica que, vamos dizer assim, que a pessoa tem aversão a outra pessoa, é devido ao transtorno. Então, ela pode demonstrar um pouco de medo, ambientes fechados, né? Com muitas pessoas, ela pode ter um pouco de fobia. E aí, gente, esse paciente, né, esse aluno, ele tem algumas seletividades. Ele pode escolher alguns tipos, né, de alimentação. Ele pode querer comer só naquele prato, só naquele copo. Ele pode querer usar só um tipo de roupa. E são padrões, né, de características do autista. Ele é uma pessoa muito pontual, costuma ser uma pessoa muito pontual, não gosta de atrasos, tem uma rotina, né, muito significativa. Ele não gosta de sair das rotinas. Vamos supor, se uma criança autista ou um adulto, né, que tem um autismo, se por um acaso, né, tiver que faltar, vamos supor, aquela criança ela tem que faltar na aula aquele dia, mas ela está acostumada a ir na aula aquele dia, né? Ela está acostumada a ir na aula todos os dias, pegar, né, o ônibus ou o carro ou a perua escolar, aquele horário, sentar naquele lugar.
usa aqueles determinados, né, objetos dele ali. E eu tive um aluno autista que ele chegava antes, né, no caso do horário, e aí ele tinha que chegar primeiro na sala de aula. Ele chegava na sala de aula, ele entrava, ele colocava a cadeira dele. Na época eu era estagiária, então ele colocava a cadeira dele, colocava a minha carteira também, né, a minha cadeira próxima dele ali, e colocava o material dele tudo ali direitinho, afastava as outras cadeiras dos outros colegas, né, no caso ficava eu e ele na frente, e ele afastava as cadeiras, ele que arrumava ali, né, e se mexesse, arrumava uma confusão, então eu não podia nem mexer, né. Aí a gente vai aprendendo a lidar com jeito, né? E ali a gente também tem que ir moldando também um pouco, trabalhando, né, aquela socialização, porque o maior desafio de um professor, de um familiar, de um terapeuta educacional, no caso, é fazer com que esse aluno, com que esse paciente se socialize. Eles são pessoas assim que não gostam, né, de abraços, não gostam de, vamos supor, alguém chegar para abraçar, alguém chegar para dar um beijo no autista, raramente ele vai aceitar, né? Eu lembro que quando esse meu aluno, ele, assim que eu cheguei, né, no caso a gente estava em adaptação ainda, ele tinha algumas, eu comecei a observar, claro, né, algumas coisas que ele gostava, que ele não gostava, e uma das coisas que eu observei é que na hora que ele fazia a prova, se eu tivesse próxima dele, né, assim, muito próxima dele, ele escutava o barulho da minha boca, eu engolindo, né, ali a saliva, e aí ele fazia assim para mim, faz de novo. Aí eu cheguei e perguntei para ele por quê, né? Aí ele falou, não, porque quando você faz isso, você vê como a audição deles é afinada, né? Falou, quando você faz isso, você me dá um pouco de calma. Quando você faz isso, você me dá uma certa calma, eu consigo concentrar. E aí eu observei que, de alguma forma, ele estava fazendo, né, com que tivesse alguma ligação ali de apoio, né? Vamos supor, ele estava ali fazendo a lição e algo ali ele apoiava, né? No caso a minha saliva ali engolindo, ele apoiava para distrair de todos os outros sons ambientes. Ele sentiu aquele apoio, né? É incrível, uma coisa assim que a gente falando, a gente contando assim, parece surreal, né? Mas a gente vivenciando isso, realmente aconteceu. Então é uma coisa muito curiosa. Eu achei, na época, né, eu falei assim, achei, tipo, né, não sei, deve ser alguma mania, alguma coisa assim. Aí depois, a gente estudando, a gente pesquisando, a gente vai ver que realmente são coisas que eles vão aprendendo, eles vão desenvolvendo para meio que sair um pouco, né, da realidade ali de sala de aula, né, algo do tipo. Eles gostam de alguns tipos de assuntos, assim, que, vamos supor, se eles gostarem de avião, né, se ele gostar de avião, ele vai estudar, ele vai saber cada nome de peça daquele avião, ele vai saber cada detalhe de um avião, quantos voos aquele avião fez. Gente, é incrível como eles são inteligentes, são dedicados, são pessoas assim que ultrapassam, né, assim, da sabedoria, às vezes até da gente que vamos dizer assim, de nós que somos típicos, né, que nós, pessoas sem problemas de transtornos ou coisa parecida. Eles são pessoas também que gostam muito de, vamos supor, se ele tem um tipo, no guarda-roupa da pessoa, né, quando já é adulto, no guarda-roupa da pessoa vai ter vários tons de roupa ali,
e aqueles tons de roupa são todos seletivos, todos arrumados adequadamente ali, tudo certinho. Eles são muito organizados, né? E quando criança, eles brincam de uma forma com que, vamos supor, eles pegam aqueles brinquedos e eles vão enfileirando, né? Vão enfileirando por tamanhos, por cores. É uma coisa bem seletiva, uma coisa assim que é bem curioso, gente. O autismo, ele é uma coisa assim que dá para apaixonar. Você estudando, você vai vendo que é uma coisa incrível de se estudar, uma coisa incrível de procurar saber. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente quer aprender sobre isso, porque realmente é fantástico. Existe, no caso, né, três tipos, três tipos de autismo, o 1, o 2 e o 3. Esse aluno, né, que eu tive com autismo, eu lembro que depois de algum tempo, né, que ele estava mais familiarizado comigo e eu com ele, né, a gente já tinha se adaptado, ele chegou a me pedir abraços. Então, você vê, as pessoas, né, ali da escola, era uma escola particular no caso, as pessoas ficaram assim, como, né, eles viram ele vindo me abraçar, e ele falava que eu tinha cheiro de morango, né, assim, uma coisa incrível, quer dizer, eles são muito amorosos, sim. Tem gente que fala, não, autista, né, não gosta de abraçar, não gosta de carinho, não, mas eles são muito atenciosos, muito amorosos, e se chegasse ao ponto, né, eu não faltei, não cheguei ao ponto de faltar, mas teve dias que eu precisei de atrasar um pouco, né, devido a ônibus, na época eu pegava ônibus e tudo, e aí ele ficava desesperado, porque, no caso, assim, aquela rotina dele, né, que no caso a gente tinha que subir para a sala de aula antes dos outros alunos, para ele arrumar ali a sala de aula, aí aquela rotina dele era quebrada, e ele ficava desesperado. Aí ele me olhava assim quando eu chegava, aí perguntava, por que você atrasou? Aí eu tinha que explicar para ele, né? Aí ele falava, nossa, ônibus, né? Ônibus é muito ruim de pegar, né? Aí eu explicava para ele, aí daqui a pouco, né? Ele destabilizava um pouquinho, mas aí a gente ia conversando, eu ia, né, fazendo aquelas manobras com ele, e aí ele acalmava e a gente conseguia levar a aula, né, todinha até a hora do recreio. Aí a hora do recreio era a hora que era crucial, porque a gente tinha que descer, né, junto com os outros alunos, e aí ele sempre queria sair na frente de todo mundo. Aí o que acontecia? Quando chegava lá embaixo, ele queria pegar os brinquedos, né, que eram próprios da escola, que a escola cedia, e aí ele queria brincar com aqueles brinquedos, mas ele queria brincar só eu e ele. Não podia chegar outras crianças perto, porque ele não aceitava que brincasse. E aí o que eu fiz? Eu fui estudando, fui pesquisando, fui olhando, né, coisas que a gente podia fazer para poder ajudar ele nessa adaptação. E aí eu desenvolvi uma peteca, né, uma peteca eu lembro, coloquei um monte de jornal, né, dentro, amassei os jornais, coloquei num tecido, envolvi com fitas e depois coloquei um outro tecido por cima e ficou uma peteca pesada, assim, legal de brincar. E ali a gente começou eu e ele brincando, e aí outras pessoas vinham e batiam na peteca, aí ele pedia a peteca de volta, e ali, assim, incrivelmente, né, ele começou a brincar com os outros alunos, né, e depois eu lembro que essa peteca terminou, acho que sumiu a peteca, não lembro para onde foi parar a peteca, e aí ele pediu para mim fazer uma outra peteca para a gente poder continuar brincando. Então, coisas que vocês veem que precisam de ser trabalhado, né, a gente tem que ter muita responsabilidade, exige muito da gente também aprender a lidar, porque são situações muitas das vezes que a gente não conhece, então a gente tem que conhecer, né? Tem que procurar conhecer. A gente quer professor, quer terapeuta, né, que tenha essa missão, né, de fazer com que a vida do paciente, do aluno, seja mais digna, mais tranquila, que eles tenham os seus direitos respeitados. Então a gente que tem essa paixão por ensinar, essa paixão por ajudar pessoas, né?
ainda mais com transtornos, pessoas com dificuldades de aprendizagem. Então, uma coisa que a gente tem que fazer sempre é estar estudando. Uma coisa que a gente tem que fazer sempre é estar buscando melhorar, né, o nosso aprendizado para a gente ensinar, para a gente pôr em prática tudo que a gente aprendeu e dar sustentação a essa educação que elas merecem, né? As crianças merecem todo o nosso respeito, nosso carinho e a nossa dedicação. Eles também, né, o paciente atípico, o aluno atípico, ele não gosta de quebrar regras. Pessoas que basicamente elas não infringem, né, nenhuma regra, não infringem nenhuma lei. E se você contrata, né, uma pessoa com essa síndrome, ela com certeza ela vai ser aquele profissional, aquele colaborador, né, um profissional ali exemplar. Com certeza é uma pessoa que se dedica muito, que quando ela pega algo para fazer e é uma área que ela gosta, vai se dedicar ao máximo para fazer com muito capricho, com muito zelo. Pessoas detalhistas que eles observam coisas que a gente nem imagina, né, ali no ambiente de trabalho, naquela função que eles fazem. Então, é mesmo um caso para ser estudado e assim, quanto antes a pessoa for diagnosticada de criança, quando pequena ainda, né, e o tratamento for um tratamento adequado, com certeza essa pessoa vai ter uma qualidade de vida excelente, né, ela vai viver a vida plenamente, não vai ter nenhuma dificuldade. Uma coisa também que pode, né, acontecer de esse paciente precisar de tomar medicação. A medicação, gente, no caso, ela é passada pelo psiquiatra, né, ou pelo neurologista, no caso, o neurologista que dá o diagnóstico desse tipo de paciente, e o diagnóstico é dado pelo neurologista, e esse paciente ele precisa de passar com um psiquiatra e uma equipe multidisciplinar, né, pedagogo, psicopedagogo, psicólogos, fonoaudiólogos, e tudo isso, gente, faz parte do tratamento, né, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida e tenha sucesso na vida, porque são pessoas que realmente precisam desses cuidados. Fiquem com Deus, o vídeo de hoje é esse, tá bom? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Logo, logo eu vou estar trazendo outros assuntos a respeito de dificuldades, né, na educação, no aprendizado, né? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos e até mais. Tchau.